Em um movimento que escancara as entranhas da política brasileira, a atuação de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, na rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, STF, é mais do que um embate institucional. É um cálculo frio de poder que tem como objetivo final sua própria reeleição ao comando da casa, com consequências diretas para a estabilidade e a governabilidade do país. A perplexidade do cidadão comum diante das articulações de Brasília é palpável. Enquanto milhões de brasileiros se esforçam para equilibrar as contas, enfrentar o custo de vida e buscar oportunidades em um cenário econômico desafiador, as elites políticas parecem engajadas em um jogo de xadrez onde a peça mais valiosa é a cadeira de poder e não o bem-estar da nação. A rejeição de um nome para o STF, um evento raro e historicamente significativo, não é vista por muitos como uma defesa principiológica do Senado, mas sim como o resultado de uma trama urdida nos bastidores para consolidar ambições pessoais. A dimensão humana desse espetáculo político é profunda e alarmante. A instabilidade gerada por um executivo fragilizado em sua articulação com o legislativo, especialmente em pautas sociais, reflete-se na vida de famílias inteiras. Projetos de lei que poderiam aliviar a carga tributária, desburocratizar o ambiente de negócios ou melhorar os serviços públicos ficam engavetados ou se arrastam indefinidamente, vítimas do toma lá da cá. A economia, que tanto necessita de previsibilidade e segurança jurídica, é assombrada pela incerteza política. Cada movimento estratégico para garantir uma reeleição, como a de Alcolumbre para o biênio 2027-2028, é uma distração da verdadeira agenda nacional, custando caro ao contribuinte em termos de oportunidade e progresso. A desconfiança nas instituições, já tão abalada, aprofunda-se, minando a fé na própria democracia. A conexão entre a manobra de Davi Alcolumbre e o impacto na sociedade é inegável. O presidente do Senado, reeleito para o posto em 1º de fevereiro de 2025 para um mandato de 2 anos e que já havia presidido a casa entre 2019 e 2021, é apontado como o principal articulador da derrota de Jorge Messias. Essa ação, orquestrada com o apoio da direita e de parte do Centrão, conforme reportado por veículos como o Metrópolis e o Brasil 247, teve o claro objetivo de demonstrar força e pavimentar o caminho para sua próxima reeleição. A barganha política, em que a indicação para a mais alta corte do país se transforma em moeda de troca para a manutenção de poder, é um triste atestado de prioridades distorcidas. O que deveria ser um processo de avaliação técnica e constitucional se torna um jogo de interesses, onde a independência dos poderes é colocada em xeque. Os números da recente votação são eloquentes. Jorge Messias foi rejeitado com 42 votos contrários e 34 favoráveis. Esta foi a primeira vez que um indicado ao STF não obteve a aprovação do Senado desde 1894, um marco histórico que revela a profundidade da crise política atual. Fontes próximas ao governo Lula indicam que a relação com Alcolumbre está rompida de forma definitiva, com o Planalto avaliando retaliações políticas, inclusive buscando enfraquecer aliados do senador nas eleições do Amapá. A avaliação, inclusive de analistas políticos, é que a derrota de Messias expõe uma crise de articulação do governo Lula no Senado e uma subestimação da força do parlamento, que possui um perfil mais conservador, eleito em 2022. A negociação em curso sinaliza um cenário onde a presidência do Senado é vista como um eixo central na disputa política, especialmente pela sua influência sobre temas sensíveis, como pedidos de impeachment de ministros do STF. Em última análise, as manobras políticas para garantir a reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, custando a rejeição de um nome para o STF, são um sintoma de um sistema político que muitas vezes se distancia das reais necessidades da população. O impacto humano não se mede apenas em números, mas na crescente desilusão com a política, na sensação de que os interesses pessoais se sobrepõem aos nacionais e na lentidão das reformas urgentes. A consolidação de maiorias por acordos de bastidores, em vez de pautas programáticas claras, gera um ciclo vicioso de instabilidade e ineficiência. É fundamental que a sociedade exija transparência e responsabilidade, para que a política deixe de ser um teatro de ambições individuais e volte a ser o instrumento de construção de um futuro melhor para todos.
O canal Voadora News é 100% independente. Apoie com sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Aproveite para conferir sua inscrição e se não for inscrito ainda, então chegou agora. Inscreva-se. Até breve.